Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor Rafael Soares Firmino sobre o projeto integrador do 5º período, Inclusão e Cidadania. Professor Rafael, mais uma vez aqui no nosso programa, queria agradecer a sua participação desde já. Sempre que você vem aqui, a gente tem sempre uma conversa muito interessante sobre o direito civil constitucional. E hoje, o tema projeto integrador, essa relação da cidadania e inclusão. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, muito obrigado, Oscar, mais uma vez participar desse programa, que é um programa interessantíssimo, para a nossa sociedade caratinguense aí, para a região, e muito feliz em abordar essa temática, que é uma temática tão cara para a nossa sociedade aí, diz respeito ao deficiente físico e falar um pouco sobre essa evolução aí do ordenamento jurídico brasileiro com diz respeito ao deficiente físico. O professor Rodolfo é o professor integrador, já esteve aqui falando do projeto em si, mas é importante agora essa palavra de um professor que está vivenciando ali o dia a dia desse projeto, juntamente com os alunos. Por isso que o papel do programa Direito em Foco aqui, no sentido de externalizar esse debate, essa vivência na sala de aula, para que a sociedade possa também, de alguma forma, poder contribuir, discutindo, debatendo esse tema também nas ruas. Mas, começando aqui, iniciando aqui a nossa conversa, como é que se dá, nesse primeiro momento, esse tema geral, cidadania e inclusão? Bom, essa questão da inclusão, ela já é debatida já há muito tempo, há vários séculos aí na nossa sociedade. Com respeito à educação, basicamente se inicia esse debate aí no século XVI. E no Brasil, a gente tem aí um debate mais aprofundado a partir da nossa Constituição de 1988, onde nós, através da educação, nós trazemos aí a inclusão das pessoas ou da sociedade, numa generalidade, para a cidadania, E a educação, ela é um dos fundamentos principais da nossa Constituição Federal. Ela está previsto lá no artigo 6º, a partir aí, ou dentro dos direitos sociais, e a nossa Constituição, ela reserva do artigo 205 ao artigo 214 para debater ou para aí prescrever sobre a educação no Brasil. E nós temos na Constituição de 1988 a inclusão do deficiente. Já no artigo 208 da Constituição Federal, ela já prevê a inclusão do deficiente no ensino, seja lá no ensino infantil, no ensino fundamental, médio e no ensino superior. Então, o cidadão com qualquer deficiência, ele tem direito a essa inclusão, a fazer parte aí de um corpo de alunos, seja de uma instituição pública ou seja de uma instituição privada, onde a partir aí do ensino ou da educação, ele venha a ser inserido na sociedade, Ele venha a ser inserido no trabalho, ou nas relações de emprego aí, ele venha a ser inserido enquanto cidadão. E é interessante você colocar essa questão, a gente fala sociedade, como um aporte mais geral e a educação um aporte mais específico. Porque a gente, quando estuda a Constituição, a gente percebe ali toda uma proteção em relação à eficácia vertical ali dos direitos fundamentais, que é o respeito que o Estado tem que ter em relação aos cidadãos. Mas a eficácia horizontal ela é fundamental, que é justamente quando se dá nesse patamar mais próximo de nós, de paridade, ou seja, as instituições, as empresas, o cidadão para com o outro cidadão, o respeito para com a igualdade, para com a liberdade, para tudo aquilo que a Constituição de alguma forma nos coloca como direito fundamental. E essa questão relacionada à inclusão compulsória dos portadores de necessidade especial nas escolas privadas, ela tem ganhado destaque em relação às discussões, porque boa parte, algumas instituições de ensino entendem que isso acaba de alguma forma promovendo um desgaste do ponto de vista financeiro, porque eles têm que investir nisso. Só que, observando essa questão da eficácia horizontal, é importante que se concretize a Constituição nesse sentido. Como é que você tem enxergado essa inclusão, em especial do portador de necessidade, na escola privada? Então, essa discussão é uma discussão bem interessante com respeito a essa eficácia, a nível vertical e a nível horizontal. A nível vertical seria o Estado impondo aí
ou trazendo alguns direitos ou obrigações para o cidadão. A nível horizontal, são as nossas relações privadas, nossas relações diárias, né? Então, a minha relação com uma instituição privada de ensino é uma relação de eficácia horizontal. E aí o Estado impõe, né, algumas regras onde nós devemos cumprir nessa nossa vida privada, nessa relação nossa particular. E isso é um problema que nós enfrentamos hoje, essa relação privada com as instituições privadas e com a inclusão do deficiente. Muito das vezes as instituições, elas afirmam que elas não estão preparadas para receber esse deficiente, né? Essa relação aí entre o cidadão e a instituição de ensino, ela é uma prestação de serviço. Então, as instituições de ensino, elas são prestadoras de serviço, onde nós, enquanto cidadão, nós podemos procurar essa prestação de serviço. A nível privado aí, nós pagamos para isso, né? E a nossa Constituição, ela acaba, não a Constituição, né, mas o Brasil, ele acaba aderindo o professor Rodolfo já deve, inclusive, ter trabalhado isso aqui no seu programa. Nós aderimos aí a um tratado internacional que diz respeito aí à inclusão do deficiente físico, né? Acho que no ano de 2007, onde se confirma no ano de 2009 no Brasil, e onde exige, a partir do momento que a Constituição e que o Estado brasileiro ele adere a esse tratado, ele amplia aí essa pluralidade para o acesso ou inclusão do deficiente. E nós temos o Estatuto do Deficiente Físico, que é aí de 2015 no Brasil, onde ele obriga as instituições privadas a receberem o aluno portador de deficiência sem alterar o seu custo, né? Então, essa prestação de serviço da instituição, ela independe de aumentar o valor de custo para esse deficiente ou não. Então, o portador de deficiência, como ele deve ser tratado a partir do princípio da igualdade, mas ele tem as suas deficiências, né? Ele traz uma determinada desigualdade, muitas das vezes essa instituição ela tem que se preparar para receber esse aluno, mas ela não pode cobrar mais do que ela cobra dos demais alunos. Então, essa relação a cunho horizontal, ela é uma relação não muito afável, muitas das vezes aí por parte das instituições privadas, porque elas aumentam muito o custo, mas elas têm uma obrigação de receber esse aluno deficiente e deve trazer aí uma política de igualdade, né, incluindo ele aí com relação ao restante da turma, ao restante dos alunos ali. Essa prestação de serviço, como eu já disse, ela é uma prestação de serviço muitas das vezes aí pelas instituições privadas vistas, né, um pouco aí com algumas reticências. Tanto que foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade com a finalidade de tornar inconstitucional ou declarar inconstitucional o artigo do Estatuto do Deficiente Físico que obriga ou torna compulsória essa matrícula, né, do aluno portador de deficiência sem alterar em nada o custo, tá? Então, muitas das vezes as instituições privadas elas tornam isso aí um empecilho, inclusive para receber esse aluno portador de deficiência. Há poucos dias, inclusive, nós tivemos em um jornal a nível estadual, né, aqui no estado de Minas Gerais, onde ele publica uma matéria interessante, que um aluno portador de deficiência aí, física e mental, ele tenta a matrícula em diversas instituições particulares na cidade de Belo Horizonte e ele tem negado em 13 instituições particulares do município de Belo Horizonte o seu acesso aí àquela escola, ou seja, ele tem negado a sua matrícula naquela escola. E isso traz à tona ou volta à tona essa discussão que a gente levanta aqui. Essa instituição privada, ela pode negar essa matrícula, ou seja, ela pode aí se negar a receber o aluno, mesmo esse aluno se dispondo de pagar as mensalidades, a matrícula, como os demais alunos? É bem interessante ver agora qual que vai ser o movimento do Estado, né? Como é que ele vai, né, de alguma forma, cobrar essa ação por parte das instituições privadas de ensino. E o que é interessante é que essa questão relacionada à livre iniciativa, que pode ser um dos argumentos, né, informando essa questão da
da inconstitucionalidade, o Estado está dizendo o seguinte, ó, se você quer, de alguma forma, estar nessa área econômica, né, de exploração econômica, você vai ter que dar conta dessa realidade e suportar esse ônus relacionado, né, ao portador de necessidade especial. Esse é um ponto, né, que é a relação do Estado em relação às instituições de ensino. Agora, tem um ponto que é grave também, é a aceitação, né, da turma e a aceitação da família dos alunos que vão, de alguma forma, se relacionar com esse aluno portador de necessidade especial. Então, a gente tem um aparato que é formal do Estado, mas nós temos um problema também de inclusão no plano horizontal, que é o indivíduo, né, um aluno ou uma aluna, aceitando o outro que tem algum tipo de necessidade especial. Isso também é bem complicado, né? Demais. Inclusive, essa eu acho uma das maiores dificuldades, maior ainda do que o Estado impor essa obrigatoriedade da instituição privada, ela incluir o aluno portador de deficiência, são os pares, né? E as próprias famílias aceitarem e receber esse aluno. Esse eu acredito ser o nosso maior desafio, né? A dificuldade que nós temos cultural de conseguir compreender, entender e aceitar o portador de deficiência. Então, nós temos uma criança de 6 anos de idade portadora de alguma deficiência, onde ela é incluída em uma determinada instituição privada, e os demais alunos, como que eles vão receber essa criança portadora de necessidade? A família brasileira, ela está preparada para isso, né? A nosso nível aqui regional, a família caratinguense, ela está preparada até para instruir o seu filho a receber aquele portador de deficiência, né? Nós temos aqui na instituição um projeto de extensão, que é um projeto de extensão permanente, que é a Casa do Cidadão, onde nós atendemos aí a sociedade carente. Nós temos a Casa do Cidadão itinerante, onde nós costumamos aí deslocar da instituição e ir para cidades vizinhas, em algumas escolas, para a gente estar fazendo alguns atendimentos. E em algumas circunstâncias nós já vimos, principalmente aí em escolas públicas que a gente acaba fazendo esse atendimento, a dificuldade das pessoas aceitarem o portador, né? o portador de alguma deficiência. A escola pública, ela recebe o portador de deficiência, mas eu acho que uma dificuldade maior ainda, por questão cultural, os colegas aceitarem esse aluno portador de deficiência é algo bem complexo, né? Nós tivemos, inclusive, em uma escola aqui na cidade de Caratinga, onde lá nós chegamos para a Casa do Cidadão itinerante, para alguns atendimentos, e a diretora, de pronto, ela já veio nos procurar, de uma questão que hoje é muito discutido, né? Do portador de deficiência, ele está sofrendo bullying, né? Uma criança portadora de síndrome de Down, estudando naquela escola, e aí os colegas eles estavam praticando o bullying, e a diretora já tinha tentado de tudo, ela já tinha mudado ela de sala, só que os alunos da sala anterior que começaram com essa prática, eles acabaram continuando no intervalo, né, no recreio da escola, dentre várias outras circunstâncias, e a indagação da diretora para nós era o que nós fazemos, né? E aí vem o Estado, com as políticas públicas, com as políticas de inclusão. O Estado ele tem que responder para a sociedade nessa circunstância, onde o Estado ele tem que implantar políticas públicas para que as famílias elas consigam compreender o papel do deficiente na sociedade, onde ele deve ser incluído, nunca deve haver uma exclusão, assim como várias outras áreas em que a gente tem o problema da inclusão e que ao longo dos anos do Brasil foi e é até hoje mais discutido, a gente deixa um pouco de lado o deficiente, né? Se nós levantarmos aqui o problema que nós estamos discutindo, que é o acesso à educação privada, mas nós temos N circunstâncias em que o deficiente ele vai ser muitas das vezes excluído, né? E hoje nós trabalhamos com uma sociedade plural, livre, justa, solidária, onde não cabe mais essa exclusão, e sim a inclusão dentro aí da própria sociedade. Eu tenho falado nessas entrevistas relacionadas à questão da inclusão, da cidadania,
a questão da democracia, a gente não pode pensar ela só no plano, né, mais alto, né, federal, a gente tem que pensar no plano local. Então, uma das maneiras da gente poder experimentar a democracia e a inclusão é onde a gente está, né, aqui na nossa universidade, né, com os nossos filhos nas escolas que eles estudam, né, as famílias, né, de alguma forma interagindo, porque é isso que vai fazer diferença. Porque a Constituição ela lança luz em relação à solidariedade, à fraternidade, à inclusão, à pluralidade. Então não é cabível, né, que pessoas excluam as outras, né? Nas escolas isso tem que ser cobrado, as famílias que estão tendo problemas relacionados a isso, elas têm que cobrar, né, do poder público, cobrar lá na escola, né, ações que impeçam o bullying, né, que é algo que atrapalha a vida da criança, a informação. Então as escolas têm que estar atentas, essa diretora que você falou, né? Uma coisa que ela pode fazer é estar atenta ao seu pátio, estar atenta à sala de aula, estar atenta ao que está acontecendo. E toda vez que ela identificar algum tipo de exclusão, ela tem que interferir, porque não é só o Estado, no plano federal, que vai interferir, né? Nós aqui, né, no nosso local, nós temos condições de interferir para poder dar uma condição melhor, né, de estudo, de inserção, de inclusão para o aluno, né, nessa primeira formação na infância, no ensino fundamental. É imprescindível que a gente tenha esse olhar. E essa democracia no local, essa prática no local, ela de alguma forma tem que atingir a essas pessoas que estão excluindo. Sejam elas através dos colegas de sala, as famílias que muitas vezes pressionam o diretor da escola, ó, se tiver esse aluno aí na minha sala, eu vou tirar o meu aluno, meu filho, e vou levar para outra instituição. Isso tem que ser exposto. E as pessoas elas têm que, de alguma forma, vivenciar uma democracia mais participativa e inclusiva no local onde elas estão. A gente só vai avançar na democracia no dia que, nos espaços em que a gente está, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, a gente enxergar respeito, né, para com o outro. A gente está aqui na universidade, no nosso curso de Direito, a gente tem um elevador ali, né, que ele tem a questão preferencial, e muitas vezes você vê um e outro, né, brincando, mas não pode nem brincar, né? As pessoas preferenciais elas têm que ter o acesso, e é por direito, e se não, de alguma forma, o direito tiver ali e alguém não quiser respeitar, que se busque isso no campo da inclusão solidária, né, fraterna. A gente tem que tentar mudar esse comportamento das pessoas, que é um comportamento que não ajuda em nada, muito pelo contrário, só atrapalha. E os alunos, como é que você tem enxergado, né, durante os estudos aí, como é que você enxerga a recepção dos alunos? Porque essa aproximação, né, do aluno da teoria da prática, ela é fundamental, ele tem que enxergar essa teoria no dia a dia dele. Como é que você tem visto isso com os alunos? Então, isso é muito interessante, né? Muitas das vezes a gente recebe o aluno na instituição e as turmas elas são muito heterogêneas, né? E nós temos aqui na instituição vários alunos, né, que é portador de alguma deficiência e a gente nota a evolução desse aluno. É muito interessante, a gente está trabalhando essa temática, né, da inclusão aí do portador de deficiência na instituição privada. A gente está estudando isso no 5º período, que é a metade do curso de Direito. E a gente consegue identificar e absorver do aluno essa experiência que ele está vivendo e essa experiência que ele está absorvendo com aí o passar, né, dos períodos, o passar do tempo, o tratamento muitas das vezes dele até com aquele portador de alguma deficiência que às vezes é da sua sala, né? Nós temos aqui aluno que é portador de deficiência física, nós temos aluno aqui portador de deficiência visual, aluno portador de deficiência auditiva e a gente consegue identificar muito bem. Às vezes, essa recepção, esse primeiro momento, ele é difícil, mas ele não é impossível de se alcançar, né? A gente consegue ver o aluno, né? No caso aqui o nosso debate inerente ao 5º período, até às vezes os nossos alunos eles estarem assustando, porque eles mesmos não conseguem se identificar nessa situação. E a partir do momento que a gente depare com esse debate
e que muitas das vezes a gente identifica um deficiente que acaba inclusive sendo aí parte integrante daquele meio social dentro de uma heterogeneidade muito grande, né? Onde nós temos branco, negro, pardo, homossexual, heterossexual, homem, mulher, onde a gente tem aí várias classes, né? Ou várias circunstâncias, inclusive econômicas, o aluno ele está conseguindo enxergar, né? Apesar da dificuldade, ele está conseguindo enxergar. E é interessante que o que deveria acontecer de fora para dentro, a gente está levando de dentro para fora, né? O aluno ele deveria vir já com uma cultura, com uma cultura social, com uma cultura familiar dessa inclusão, que eu acho que o Estado ele deve ser papel primordial nisso. Eu acho que está faltando um pouco essa política plural nas famílias. E quando o aluno chega aqui, quando a gente traz esses debates, ele assusta inicialmente, mas ele começa a conseguir compreender, né, o seu papel na sociedade e o papel do outro na sociedade, seja o outro deficiente ou não deficiente, né? A grande dificuldade nossa é em receber esse deficiente. Então, nós buscarmos uma criança de 6 anos de idade, ele receber e aceitar o deficiente, é a mesma dificuldade de um adulto, né, de um aluno que nós temos aí de 18, 20 anos de idade. Eu consigo entender com esse debate que a gente levanta hoje, que acaba sendo quase a mesma dificuldade do aluno de 6 anos, da criança de 6 anos, para a juventude aí de 18, 20 anos, porque ele não conviveu lá nos 6 anos, nos 10 anos de idade, com esse colega dele portador de deficiência, né? E hoje ele está sendo obrigado a conviver, e essa recepção é muito interessante, né? Principalmente com o que diz respeito à educação. O aluno hoje ele está compreendendo esse papel do deficiente, né? Nós tivemos aí em 2015 esse grande avanço que nós temos aí, grandes cientistas que compreendem não ser esse avanço que muitas das vezes quem defendeu o Estatuto do Deficiente aí defende, né? Porque alguns afirmam que a gente não trabalhar mais o deficiente com nenhuma desigualdade, ele sendo igual, né? Ou defendendo a sua igualdade em qualquer circunstância, é algo complexo a se trabalhar, mas que eu acho que a nossa sociedade, principalmente a sociedade brasileira, ela tá a passos bem lentos aí, eu acho que ela está conseguindo reconhecer esse papel. Aqui no nosso curso de Direito a gente transforma vidas, então a gente está nessa integração, a gente tenta fazer isso, né? E os alunos eles têm, de alguma forma, eu concordo com você, têm se encontrado e buscado cada vez mais se solidarizar, né, com o outro. A gente também tem um trabalho muito forte aqui da Michelina, né, no Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Então ela identifica essas dificuldades dos alunos e a gente trabalha isso junto, a gente leva isso para a sala de aula. Então há uma inclusão por parte das nossas turmas em relação àqueles que precisam um pouco mais de apoio. É o grande diferencial que a Michelina nos traz enquanto psicopedagoga aqui da nossa instituição. Rafael, infelizmente, né, a gente chega ao fim dessa conversa, a gente podia ficar aqui mais tempo, é um tema muito relevante e que a gente queria que a sociedade discutisse junto conosco, né, cobrasse aí das escolas onde seus filhos estudam, porque é necessário essa inclusão para que a gente possa promover cidadania, né? Muito obrigado por sua presença aqui hoje, né? Tenho a certeza que esse espaço vai continuar aberto para novas discussões. Obrigado, Oscar, obrigado pela instituição. E é um prazer, mais uma vez, participar desse bate-papo aí, nesse programa que eu acho que é um dos programas mais instrutivos aí da sociedade caratinguense. Valeu. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.